Vamos divulgando os links.
noite, prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo. Deus nos concede o privilégio de estarmos reunidos aqui como Igreja de Cristo e queremos agradecer essa oportunidade e que Deus possa continuar abençoando a sua vida e que possamos estar enriquecendo o seu conhecimento cada vez mais com as virtudes de Deus, né? Que nós temos que examinar tudo e reter o que é bom. Como nós sempre falamos, nós levamos informações às pessoas, principalmente aos escolhidos de Deus, para que não sejam enganados. Não é esse o nosso objetivo? Então nós continuamos fazendo isso. E vamos mostrar um pouquinho de outros livros para a gente saber que tudo que acontece na palavra de Deus acontece aqui. As coisas estão todas batendo direitinho aqui neste livro. Então nós precisamos ter sempre essa certeza que Deus está conosco, não é? E nós vamos confirmando com toda a literatura que a gente vê, tudo isso que está aqui nesse livro. Principalmente as profecias, nós temos dado ênfase a todo esse estudo. Então, nossos estudos aqui são sempre baseados na palavra de Deus e sempre é bom lembrar que nós não fazemos nada aqui nem por contenda, nem por vanglória. Nós não temos nenhum vínculo com religião, com política, nós não temos vínculo com nenhum sistema financeiro. Tudo que nós fazemos aqui é para honrar e glorificar o nome do nosso querido e único Salvador Jesus Cristo. Então, vamos ver mais um pouquinho estas coisas e para a gente estar preparado para as coisas do dia a dia. Porque Deus nos trouxe tantas profecias? Para que nós não ficássemos assustados com as coisas que estão acontecendo. Dizer, tem que ser assim. E agora nós estamos vivendo o tempo do princípio das dores. O princípio das dores, não é? Então nós precisamos muito das orações dos irmãos, uns para com os outros, o cuidado de um para com os outros e procurar estar sempre atento ao conhecimento da palavra de Deus. Vamos passar aqui para a nossa sala. Vamos ver aqui. Hoje, fazendo parte, esse estudo 6, essa continuação, são livros preciosos, mas que nem todos eles você tem que ler e comparar com a palavra de Deus, examinar tudo, e reter o que é bom. Então, são livros para se ler com sabedoria, não é um livro que se lê aleatoriamente. Então, vamos ver aqui o nosso primeiro livro aqui. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Vamos passar este livro aqui, nós já falamos dele, Não, da besta, tá. É porque ele pulou lá para cima, espera aí, só um minutinho. Aqui, não, espera aí. Aqui, chegar aqui. Sim, essa parte 6. Então, nós vamos falar hoje desse livro aqui que vocês conhecem muito bem, Um livro dos mais preciosos que nós temos. Este livro é obrigatório a leitura desse livro. É obrigatório. Porque quando você fala assim,
Apocalipse 3:9, Apocalipse 2:9, ele vai dizer: esses que se dizem judeus e não são, pertencem à sinagoga de Satanás e são mentirosos. E quando você vai dizer, ó, eles são os autores desse livro infeliz aqui, ó. Eles dizem assim: os cristãos são os cordeirinhos, nós somos os lobos. Todo local onde existe o comunismo, essa maçonaria francesa, os cristãos são mortos e perseguidos. Eles são os falsos judeus da sinagoga de Satanás. Lembrando sempre, comunismo não é um partido político. Comunismo é uma religião satânica e prepara esse governo mundial. Já fizeram a Primeira Guerra Mundial e abriram o Estado lá do Vaticano, onde emerge a primeira besta. Fizeram a Segunda Guerra Mundial e depois abriram o Estado comunista de Israel, onde emerge a segunda besta. Então, está aí no final agora, Terceira Guerra, como diz o maçom falso judeu sionista Albert Pike, a Terceira Guerra vai ser entre as duas facções da maçonaria, ou seja, entre os dois chifres do bode, maçonaria da esquerda e da direita. Então, isso tudo nós já sabemos que está aqui na palavra de Deus. Então, quando você vai ler esse livro aqui, a Sinagoga de Satanás, você vai entender que isso aqui, eles usam isso, que ele vai contar nesse livro aqui, ó, Sinagoga de Satanás, ele vai contar do ano 700 até 2012, como eles vêm agindo. E esse livro aqui, ó, a Sinagoga de Satanás, esse livro aqui, prova que isso aqui tudo é verdade. Como eles vêm fazendo esses falsos judeus, que se dizem judeus e não são, pertencem à sinagoga de Satanás e são mentirosos. Todo mundo dizia que esse livro aqui, né, era antissemita. Eles que diziam: não publica esse livro não, que é antissemita. Esse livro não foi escrito pelos judeus. Esse livro foi escrito pelos falsos judeus da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, que é o comunismo. Que é essa desgraça no mundo que está aí, satanistas. Não é disso, não tem de você dizer: eu sou crente e sou comunista. Não, eu sou crente e sou do diabo. Está aqui, é só ler esse livro aqui que você vai dizer: nós colocamos e tiramos os políticos. Que está aí, tudo acontecendo aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na China, os três pontinhos de Satanás. Os três pontinhos: executivo, legislativo e judiciário. Fazendo as maiores injustiças do mundo. Esse livro, e ele diz: nós criamos as crises econômicas. Deram para ver? A crise econômica de onde veio? Do comunismo, lá da China, do vírus, que o maçom Obama, comunista, quis fazer há 10 anos com a gripe suína, mas nós entramos de frente lá com o Alex Jones e divulgamos. Estava todo preparado os campos da FEMA lá para o maçom, esse bandido, negro safado, sem vergonha, esse Obama, ia matar milhões e milhões de pessoas lá. A gente não pode esquecer isso nunca. Faz parte, isso aqui é o livro deles. Nós somos o poder judaico maçônico invencível. Lembra que nós mostramos o livro de ontem? A estrela de 6 pontas da conspiração do mundo para plantar a obra de Satanás na face da terra. Ninguém tem coragem de falar a verdade aqui, nós só trabalhamos com verdade. Nunca falamos mentira, nós precisamos da mentira 1 segundo. Este está aqui, ó. Agora, quando você lê esse livro, você vai mostrando data por data como eles vêm criando as crises, os problemas, matando, roubando. Esses mercenários que vieram para matar, roubar e destruir. João 10, versículo 10. São esses aqui, que estão junto com a ONU, que é o Conselho Mundial de Igreja. Então nós estamos provando, através desses livros, que isso aqui é 100% verdade, é 100% compatível com as profecias bíblicas, principalmente Apocalipse. Isso aqui nós estamos provando que a Bíblia é verdade. E que é assim que Satanás está agindo. Então, eu peço para os irmãos que quiserem ler essa porcaria aqui, são 24 capítulos. Eu tive o maior trabalho de digitalizar esse livro, isso há 20, 30 anos.
e imprimir, e depois botar em disquete 1.2, depois em disquete 1.44, e depois botar em CD, e depois em DVD. Todos os nossos estudos e de sair distribuindo. Depois que veio e-mail, aí nós distribuímos também. Aí pela internet nós distribuímos. Está aí, ó. Para desfazer as obras do diabo. Não foi para isso que o Filho de Deus se manifestou? Então nós vamos mostrar só um pouquinho desse livro que você já conhece. Ele está traduzido, está digitalizado, está aí na internet, vários endereços vocês podem baixar. Só não lê quem é preguiçoso. Por isso eu não admito um servo de Deus ter tempo para ver futebol, novela, não ler uns livros preciosos desses para acrescentar a sua cultura. Nós fazemos o máximo, entregamos mastigado, assim, mas o cara vai ouvir a voz de Satanás, né? Vai para o inferno com tudo mastigado. Aqui nós entregamos tudo mastigado. Para o indivíduo chegar lá diante do inferno e dizer, Senhor, eu não conhecia a verdade. Eu pensava que as religiões eram de Deus. Não, aqui está lá o Conselho Mundial de Igrejas fechado totalmente com a ONU, que é 100% satanista. O Manifesto Comunista é 100% a carta da ONU. É uma entidade 100% satânica. Você vê que eles apoiam. Até peguei um artigo recente, botei no Facebook aí, de um amigo que era aqui do Rio, denunciou muito homossexualismo, ele foi perseguido, ele foi para o exterior. Está lá o nome dele, vocês vão ver. Ele colocando que a Organização Mundial de Saúde está obrigando, defendendo o homossexualismo, e vão defender o incesto e outras coisas mais. A ONU sempre defendeu bandido, tráfico de droga, ela sempre defendeu prostituição, promiscuidade, essas ONGs dela, que nós chamamos instituições filantrópicas, eles roubam das pessoas o ano inteiro e montam essas instituições filantrópicas, chamada ONG, para roubar mais do governo para eles. O que significa ONG? Organização não governamental. São instituições que não podem ter dinheiro do governo. Olha aí, todas as ONGs envolvidas em corrupção e com dinheiro do governo. É um negócio, eles fazem tudo ao contrário, gente. Então nós temos que ter essa cultura, esse conhecimento, para você entender o que é a palavra de Deus, o que a gente vai ler. Viram como a ONU mentiu para o mundo inteiro e continua mentindo sobre a vacina? Então vocês vão ver os danos dela. Eles trabalham assim, eles já mostraram como eles trabalham. Tese versus antítese igual síntese. Nós criamos o problema, o vírus, agora nós criamos a solução, a vacina. E no final a síntese, sempre para ganhar dinheiro. Então entenderam? Então esse livro da Sinagoga de Satanás vai mostrar aqui como eles vêm planejando até chegar à Terceira Guerra Mundial, que é o Armagedon, que eles pensam que vão dominar o mundo. Eles vão ter 7 anos de governo, 3 anos e meio de falsa paz, que eles vão apresentar o falso líder deles, o falso judeu, em Daniel, diz lá, Daniel 11:37, diz assim, o anticristo não prestará culto ao Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e nem terá afeições à mulher. Será um falso judeu homossexual. Isso já está no perfil dele. Não é um judeu que vai ser o anticristo, é um falso judeu da sinagoga de Satanás, que se diz judeus e não são, e não tem afeições à mulher. O que a ONU mais defende? O homossexualismo, prostituição, pedofilia, incesto. Pelo amor de Deus, gente, se vocês não verem que isso é uma organização de Satanás, os profetas já estão falando disso há 2.700, 2.800 anos, 2.600, 2.500 anos. Jesus já falou há 2.000 anos e já está falando mesmo lá os outros homens de Deus, Noé. Esses últimos tempos seria como nos tempos de Noé, como nos tempos de Ló, Sodoma e Gomorra. Tudo batendo direitinho com a palavra de Deus. E esse livro ele vai contando a calamidade mundial que eles vêm causando, dos anos 700, 710, 720, 730, o ano 1000, vai chegando no ano 1500, no ano 2000, até o 2012.
contando as tragédias que esse povo tem causado no mundo. São os maiores assassinos do mundo. Sabe por quê? Satanás tem o maior ódio do ser humano que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, tudo que eles fazem é para destruir o ser humano. Isso que se chama esse Fórum de São Paulo, o Vaticano, esse Estado sionista de Israel, os próprios judeus ortodoxos rasgam a bandeira de Israel com esse símbolo que está aí. Então nós estamos vivendo o tempo do fim, várias profecias, tudo confirmado. Não temos dúvida nenhuma sobre isso. E esse livro é muito bom. Só um resumo dele diz aqui: A Sinagoga de Satanás é o primeiro livro a documentar a história secreta dos maus conspiradores responsáveis por guerras, revoluções e debilidades financeiras em todo o mundo. Está aqui, ó. Nós criamos as crises econômicas. Aqui, ó, o protocolo dos idiotas de Salomão. E o herói deles é Salomão, que eles consideram o primeiro Illuminati. Está aqui, ó. Está vendo que esse livro é uma enciclopédia virtual de novas informações e fatos novos que desmascaram a elite judaica Illuminati e seus objetivos sinistros e influência escondida. O idiota do povo que não tem cultura, que se diz pobre, mas tem televisão, vê novela, vê Big Brother, futebol, tudo, pensa que esses ladrões, eles roubam dos pobres, gente. Eles roubam dos hospitais públicos, das escolas públicas, eles roubam do BNDES, do Banco do Brasil, eles roubam da Caixa Econômica Federal, eles roubam da Petrobras, eles roubam da Vale do Rio Doce, roubam do que é do povo. Eles não roubam de banqueiros porque eles são os banqueiros que ganham dinheiro roubando o tempo todo, causando guerra o tempo todo. A guerra, eu sempre explico, a guerra é um assalto em grandes proporções. Sabe, o cara que chega lá, vai na casa do vizinho dele lá e diz: é um assalto. Pega a mulher, pega as mulheres, os filhos, mata o dono da casa, rouba o carro, rouba a televisão, rouba a carro, o dinheiro está na caderneta de poupança, rouba tudo. E as pessoas ficam ali ainda sendo usadas como prostitutas para atendê-los. Isso é o fruto da guerra que eles chamam despojos da guerra. Quando eles fizeram a Revolução Americana lá, botaram os idiotas dos negros para brigarem contra os idiotas dos brancos americanos. Ficou dividido, o norte e sul. Eu vou mostrar isso nos próximos livros. O norte e sul. O norte ficou azul e o sul dos Estados Unidos vermelho. Esses dois chifres do bode Bafomé de Satanás botaram os idiotas para se matarem lá. E eles se mataram e depois foram lá e pegaram os despojos, roubaram o Banco Central, passou a ser deles, desses comunistas. E a pessoa achava que comunista só tinha na Rússia, na China. Olha lá, o Obama nos Estados Unidos, presidente dos Estados Unidos. O Lula aqui, comunista, presidente do Brasil. Não é? Então, esses caras estão por todo lado do mundo. São as pessoas portadores do espírito de Satanás dentro deles. São exemplos de mão de Satanás. Não é? É um montão de história triste, gente. O mundo não precisava ser triste desse jeito. E eles trabalham contra o ser humano, contra a própria vida deles. O cara que entrega a sua vida a satanismo, entrega o seu corpo a Satanás, todos tatuados, todos praticam homossexualismo, todos praticam roubo, toda essa conivência, todos adoram Satanás, a maioria deles dos altos graus, sacrifício de crianças, de seres humanos. Todas as guerras do mundo está aqui, ó. Quase 1.300 páginas aqui, ó. Todas feitas por esse pessoal, gente. Por esse pessoal, esses falsos judeus, que se dizem judeus e não são, pertencem à sinagoga de Satanás. A Primeira Guerra Mundial, antes da Primeira Guerra Mundial, mataram 200 milhões de pessoas. Só
na China, o Mao Tse Tung matou 35 milhões de pessoas, gente. Aqui, ó, está traduzido, mastigado em português de graça. Alguém quer ler? Ah, não, quero ver futebol. Não admito um crente que tenha tempo para ver futebol, porque tem tanta coisa séria acontecendo no mundo, vivendo os tempos que antecedem a volta de Cristo. E o cara está lá. Quando vier o arrebatamento, você vai estar lá na televisão ligado com Big Brother e não vai ser incomodado quando vier o arrebatamento. Você vai continuar quietinho ali e depois vai estourar. Agora começa a grande tribulação, aí que você vai acordar. Aí vai perguntar, cadê os vídeos do Dr. Pedrosa? Cadê os livros que ele falava? Aí que o povo vai acordar. Irmão, a maioria vai pro inferno. Isso não adianta você dizer, não, porque a igreja batista, adventista, que guarda o sábado, a maioria vai pro inferno. No céu não tem religião. Deus não criou religião. Isso é do capeta. Eles que criam. Olha o que disse Mao Tse Tung. Religião é o ópio do povo. Eles são os maiores traficantes do mundo da caveira e ossos, desde 1800. Eles sabem dar o ópio para o povo, e religião é ópio para o povo. O povo fica viciado em religião. Hoje nós já temos mais da metade do Brasil não segue nenhuma religião. Estão voltando para Jesus Cristo. Não tem religião na Bíblia. Jesus não criou religião. E são esses caras que criam, gente. Esse povo de Satanás. E todas essas religiões, o Conselho Mundial de Igreja está fechado 100% com a satânica ONU comunista. São pessoas que nunca gostaram de trabalhar. Vê os religiosos. Pergunta a profissão dos religiosos. É viver às custas dos outros. Engano o tempo todo. Desde o tempo de Jeremias. Deus falava. Esse povo prefere o engano. Então vocês vão ter um engano em breve. Agora, o povo que gosta da verdade vai estar vendo. Então eles fazem todas as guerras do mundo aqui. Como estamos mostrando aqui. Ó. É uma enciclopédia virtual de novas informações e fatos novos que desmascaram a elite judaica Illuminati e seus objetivos sinistros e influência escondida. É secreto, em oculto. Isso é mais a maçonaria da esquerda, mais ligada ao 100% ao Vaticano, que era um antigo cavaleiro templário que virou a maçonaria francesa. Os cavaleiros templários têm 9 guerras que eles fizeram sobre Jerusalém. Tudo para ganhar dinheiro. Tudo isso. Aqui está apenas uma parte dos segredos que você vai abrir os seus olhos e descobrir neste livro de 320 páginas. Está aí o Andrew Carrington Hitchcock. Esse cara escreveu esse livro e foi publicado por Tex Mars. Todos os livros dele são excelentes, irmãos. Um ou outro que eu posso não concordar com alguma coisa, e você também, mas a maioria é muito bom. É muito bom. E fala sobre isso. E quando você descobrir que 90% dos judeus do mundo não são judeus, isso foi uma praga que Deus mandou sobre eles. Quando o rei Salomão fez toda aquela bagunça, Deus esperou o rei Davi morrer para não passar por esse vexame, essa vergonha de ver o boiola do filho dele, a desgraça que ele fez. Deus tirou Salomão do trono e dividiu em 2. As 10 tribos de Jacó, do norte, misturou no meio do povão. Virou uma bagunça. Ninguém sabe o que é judeu e o que não é judeu. E das 2 tribos do sul, ficaram Judá, onde veio Jesus, o leão da tribo de Judá, e Benjamim. Dessas 2 tribos, ela ainda estava com problemas. Deus fez ela passar 40 anos de escravidão na Babilônia. Aí que a pessoa está cheia de problema com o coronavírus, aí as pessoas começam a clamar a Deus, será que eu vou morrer? O meu pai, a minha mãe, minha família, aí começam a buscar a Deus. Passa o coronavírus, está todo mundo no carnaval, na bagunça de novo. Então Deus botou o povo dele lá 40 anos para purificar a tribo de Judá e de Benjamim.
E daí que foi a única coisa que restou. Jesus é o leão da tribo de Judá. É a única herança pura e verdadeira judaica. Esses 90% que está aí no mundo igual a Israel, eu pergunto sempre para vocês, se Israel é um estado dos judeus, por que os judeus do mundo inteiro, inclusive eu, não estou lá em Israel? Por quê? Responde. Porque eles sabem que isso é um estado falso. Esses falsos judeus que mataram os judeus com Hitler, o maçom Hitler, da sociedade secreta, que mataram os judeus verdadeiros. Eles que mataram os judeus verdadeiros. Esses falsos judeus da sinagoga de Satanás, que é a sociedade secreta que está lá junto com o Vaticano, que está junto com a ONU, que está junto com todos esses países comunistas, que são os maiores ladrões, e prática é guerra. O negócio dele é só guerra, matar. Porque Satanás tem ódio do ser humano, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus nos deu maior autoridade do que Satanás. Pena que o ser humano não entende isso. Lembra que estava lá escrito no tênis da Nike? Que eles fizeram 666 tênis. Quando a gente fala que esse número 666 é o número de Salomão, as pessoas estão lá em Apocalipse 13, 17 e 18, as pessoas não acreditavam, está aí o povo de Satanás confirmando. Então, esse tênis, vem lá um versículo bíblico. O doutor Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 18. E Jesus viu o anjo caído, né? O anjo caído, Satanás, caindo na terra como um raio, ou alguma tradução como um relâmpago. Ele veio caindo como um raio. Aí eles não colocam o versículo seguinte, o 19. Eles deviam colocar na caixa da Nike também. Está vendo como que eles enganam? Pegam um versículo. E o 19, o que que diz? E Jesus disse, Deus nos deu autoridade para pisar serpente, que é Satanás, esse dragão lá da China, e nos deu autoridade para pisar os escorpiões, e dano nenhum lhe causará. Por isso Satanás tem o maior horror. Esses comunistas, satanistas, queimadores de rosca, queimadores de maconha, ladrões que vieram para matar, roubar e destruir, eles têm o maior ódio do ser humano. Por isso que eles fazem guerra, gente. Eu não posso acreditar que tem um pastor como o outro defendendo o comunismo, porque não conhece a Bíblia, eles vivem do engano das pessoas. Aí você vai perguntar, e por que o Silas ficou 8 anos como conselheiro do PT? Aproveitando de tudo isso, 4 anos com a Dilma e 4 anos com Lula. Agora é da direita, é do chifre direito do bode, é da esquerda. Irmão, isso tudo é satanismo. A terceira guerra mundial vai ser entre os 2 chifres do bode, maçonaria inglesa e francesa. E eu pergunto aquela pergunta bem suave, célebre: o que a Igreja de Jesus Cristo tem a ver com o chifre da direita do bode e com o chifre da esquerda do bode? Nada. Nós temos a ver com o Calvário, com Jesus Cristo, com o sangue dele derramado e o corpo dele. E o povo ainda, não, mas o meu pastor não é maçom, não. Saad veio, me deu a lista, mostrando e comprovando tudo aí. Ellen White, o Gustavo estava mostrando lá as fotos dela com 3, acho que o marido dela, outras pessoas, tudo com a mão oculta. Mas o pessoal não sabia ver a foto lá, a mão oculta, ninguém sabia. O doutor Pedrosa teve que ensinar isso para todo mundo. Que a mão oculta aí, é satanismo puro, mano. Você pode guardar o sábado com Satanás, você vai para o inferno. Pode guardar o domingo com Satanás, você vai para o inferno. O que tem que guardar é a palavra de Deus que está aqui, ó. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tem que guardar isso daqui, ó. É a palavra de Deus. E esse livro aqui é fantástico. Eu não posso acreditar que uma pessoa tem o livro
traduzir. Ah, irmão, eu sou preguiçoso, nunca aprendi inglês, não sei o quê. Está o livro aqui, traduzido de graça em português. Por que você não é ler? Porque é um sem vergonha mesmo. Ah, eu vou futebol, eu sou Flamengo. Hoje eu vi assim na minha frente, no local que eu fui comprar, um idiota vestido com a camisa do time de futebol. Não, e por que aquele outro? Porque tem que comprar esse jogador, vender aquele outro. Eu olhava assim e falava, meu Deus. Enquanto existia esses caras com camisa de futebol, delirando, falando besteira, Satanás está destruindo o mundo, inclusive a própria vida deles. Não faz menor diferença, irmão. Isso aí, todos os resultados são manipulados, são lavagem do dinheiro do tráfico de droga. Como é que uma pessoa que tem conhecimento da palavra de Deus vai pertencer a uma porcaria dessa? Lê esse livro precioso, você vai ver como confirma que esse protocolo dos idiotas de Salomão é deles, é a constituição deles. Nós botamos e tiramos os políticos. Olha a urna eletrônica, denunciada já desde 2008, que ela é falsa. E continua usando e não pode fazer o voto impresso. E quem é que está lá? Pergunta se esses juízes do Tribunal Eleitoral e do Supremo Tribunal, se não são 100% com as suas vidas entregues a Satanás, consagrado nessa desgraça do mundo chamada maçonaria. Pergunta se não são 100% lá. Pois é isso que faz, irmão. Para que Satanás veio? Para matar, para roubar e destruir. Jesus falou em João 10:10, esses mercenários. E aí que está. Esse povo vai todo queimar no inferno eternamente. E é pouco, pela grande maldade que já fizeram na face da terra. Eles vão pagar desde a morte de Abel, que Caim matou Abel, o irmão dele. Só existiam 4 pessoas na face da terra. Então eu posso dizer que Caim matou 25% da população do mundo. Assim que esse povo mata, cara. Se Caim tivesse assim pelo menos 50 irmãos, dizia, tinha muito irmão, ele matou mais um, menos um, não faz diferença. Ele só tinha um irmão. E por que ele matou? Com inveja. Que Deus ouvia, recebia o culto de Abel e não recebia o de Caim. E a maçonaria se orgulha de Tubal-Caim, que é o líder que ele segue, irmão. Eu não sei que dúvida que você tem que maçonaria é uma entidade do capeta, de Satanás, do diabo, dos queimadores de rosca, dos controladores, do tráfico de drogas, de armas, de guerra. Está aqui, ó, os 3 volumes aqui, ó, do Scarlet and the Beast. Todas as guerras são feitas por eles. E estes religiosos, 100% de Satanás. Eu conheço a luta, a dificuldade que os pastores passam com as suas igrejas ali pequenas, de 50, 80, 100 pessoas, como era a igreja primitiva, irmão. Passam lutas, dificuldade, não tem nada. Para conseguir uma cirurgia no hospital público é a maior dificuldade. Esses dias estava lutando para botar um pastor aí para ser operado, um caso grave, difícil, irmão. Eles fazem o maior desdém. Agora, quando chega uma prostituta de Salomão, umas bichinhas de Salomão, aí tem vaga em todos os hospitais. Imediatamente tem. O diretor, que geralmente é do capeta lá, da maçonaria, desses boiolas aí, desses falsos judeus da sinagoga de Satanás, aí consegue tudo para eles. Mas uma pessoa honesta, séria, está aí nas metas dos Illuminati. Uma das metas, vamos destruir os hospitais públicos, irmão. Porque esse povo diz que eles querem fazer comunismo, irmão, para escravizar a humanidade, não é para ajudar ninguém. Esse povo nunca ajudou ninguém, a não ser eles próprios. Se eles ajudassem a eles próprios na realidade, eles entregariam a vida deles para Jesus e não para Satanás. Esquece esses homens, gente. Porque eu falo, nós não somos fiéis e tementes a Deus, então vamos clamar pelo Senhor. Vamos clamar por Ele. Vamos clamar por Ele, porque Deus nos ouve. Não ouve esse povo de Satanás, gente. O dia que as pessoas, quando eu falava 40 anos de maçonaria, diziam, não, Pedrosa é doido, maluco. Maçonaria não existe mais não, é do tempo de Dom Pedro. O dia que eu tiver tempo, eu vou mostrar aqui um artigo que acha maçonarização do Brasil. Esse artigo, já li e já reli o artigo, muito bom. Dizendo como que usaram Dom Pedro I.
Fizeram Dom Pedro I se separar do pai dele lá, Dom João VI, agora o reino vai ser seu aqui. Aí pegaram ele, em uma semana, fizeram igual fizeram com o Mourão, era grau 3, levaram ele para o grau 33. Aí tá, não sei o que, você é Deus, agora vamos fazer aqui a independência ou morte, dia 20 de agosto. Aqui no Rio de Janeiro, na Rua do Lavradilho, fizeram essa coisa, né? Aí foram lá, às margens do Rio Ipiranga, lá em São Paulo, aquele circo. Independência ou morte, Dom Pedro desembainha a espada, não sei o quê. Quando Dom Pedro viu que os que colocavam aqui iam tirá-lo, ele foi e fechou todas as lojas maçônicas, Dom Pedro. Vocês sabem disso, da história? Aí ele viu aquele complô ali, tirou todo mundo, aí foi manipulando, aí foi abrindo uma loja, outra loja, outra loja. Depois, sabe o que eles fizeram? Roubaram todo o Brasil para eles, ó, meteram um pé no traseiro do Dom Pedro, ele foi parar lá na França, exilado. Dom Pedro I ele fez muita coisa aqui pelo Brasil. Foi um dos primeiros países a receber telefone, foi aqui o Brasil, Dom Pedro. Essa floresta da Barra da Tijuca, que os comunistas destruíram aqui no Brasil, mandando os favelados invadirem, eles só vieram para destruir. Foi Dom Pedro I que fez esse reflorestamento aqui naquela época. A coisa linda, agora eu conheço os comunistas, ainda comecei, falei com ele, um prefeito, falei, cara, mas você não está vendo que estão invadindo toda essa floresta linda? E eles falando de ecologia. Aí deixaram o povo, mandaram o povo, pode entrar, não precisa pagar imposto não, vem e destrói a floresta. Está toda invadida. O que seria a maior floresta urbana do mundo, transformaram na maior favela do mundo aqui no Rio de Janeiro. E são os comunistas, mas só destrói. O que eles fizeram aqui? Campo de futebol, escola de matemática, de inglês, português, não, escola de samba, escola de futebol, escola de circo. Essa coisa que eles fizeram, irmão. Isso aí não tem como você identificar esse povo que seja a pessoa do bem. Quem está junto lá, quem com porco se junta, farelo come. É isso, gente. É impossível as pessoas não verem que isso é a indústria do mal. Já falei um programa sobre isso, né? A indústria do mal, acho que é isso. Então, entenderam o que esse livro trata? Conta a história até 2012. É a história do mundo verdadeira. Não é o que vê na televisão, desses negócios todos aí, irmão. É burrice. Quanto mais você assiste televisão, mais burro você fica. Porque ela é paga para isso. A ONU controla 100% da mídia para fazer a obra de Satanás, que é o pai da mentira, enganador. E eles já viram que o povo não está assistindo televisão, agora estão vindo para a internet também. Não ouçam essas pessoas. E os religiosos, idem, todos ligados à maçonaria, o Conselho Mundial de Igreja. Esse livro precioso mostra isso. E esse outro de John Daniel, não sei se eu vou comentar também, ter tempo para ele aqui, é só mostrar aqui. Olha o que ele mostra. As sociedades secretas e a sua infiltração nas 7 igrejas de Apocalipse. Está aqui, ó. Há 2000 anos isso está. O apóstolo Paulo disse, no nosso meio vocês não ficam aqui nem por uma hora. Vocês querem deturpar o evangelho, destruir o evangelho, tirar a nossa liberdade e nos tornar escravos? Vocês não ficam no nosso meio nem por uma hora. Gálatas 2, versículo 4 e 5. Está aqui, ó. Então, essas religiões permitiram todas. Todas as sociedades secretas entraram lá e pronto. E cadê o evangelho? É o evangelho da igreja prostituta. Como a gente sempre falou. Agora, não sei, acho que ninguém mais tem dúvida disso que a gente sempre falou. Eu estou repetindo isso que eu estou falando agora, eu já falei há 40 anos. Isso tudo estou falando agora. Agora, isso tem confirmação. Então, esse livro foi um dos maiores livros e muito bem escrito, muito bem documentado, que eu já li. Esse livro vale a pena ler. Só você perceber que aqui, dessa estrela, quantas gotinhas de sangue estão saindo aqui embaixo, ó, pingando. Ó. Quantas gotinhas de sangue.
Então nós vamos falar de outro livro aqui. O Deus da Loja. Se eles são maçons, né? Todos com a mão oculta, né? Essas famílias todas, esse povo, agora vocês começam a pesquisar aí na internet, mão oculta. Tira as fotos e guarda, porque depois eles vão tirando. Baixem todas as fotos, vídeos, façam como eu faço. Baixem todas as fotos, vídeos e guardem. Tá? Compra um HD bem grande e vai guardando. Eu não confio nesse negócio em guardar nas nuvens, não. Isso aí lá diz, deu um reset aqui, acabou tudo. Cadê que você vai ter informação mais? Deu um reset, e agora? Perdeu toda a informação. Eu não confio nisso, não tem nada nas nuvens. Tenho guardado aqui em vários lugares as minhas informações. Olha aqui, Os Deuses da Loja, Reginaldo Ralph Jr. O autor usa próprios documentos da loja maçônica para provar que a maçonaria não é apenas uma sociedade secreta, mas também uma religião pagã, como na base do Egito. Que eu digo, comunismo não é um partido político, é uma religião satânica, é a presença de Satanás na vida dessas pessoas, gente. Quando é que vocês vão entender e ver isso? Como tal, essa religião pagã incorpora todos os rituais, símbolos, doutrina e filosofias ocultas luciferianas, que é igual Satanás, o diabo, e cabalística, desses falsos judeus, que foram encontrados no Antigo Egito, em todo o reino babilônico, que é a mãe de todas as abominações da igreja prostituta, que está lá em Apocalipse 17 e 18. Essa é a maçonaria, mãe de todas as abominações. Essa mulher, que é a antiga Semíramis, que é representada por essa estátua da liberdade. Eles falam tudo ao contrário, irmão. É a estátua da escravidão. Dia 1º de maio, vem agora. É dia dos trabalhadores. Não, irmão, é dia dos escravos. É dia dos Illuminatis, dos escravizadores. Está lá na nota de $1. 1º de maio de 1776, em algarismo romanos, na base da pirâmide. É dia dos trabalhadores. Não, irmão. São escravos de Satanás. E eles querem escravizar o mundo todo. Como foi feito aqui no Brasil, o artigo que eu escrevi, 388 anos de holocausto dos negros e os índios. Eles que escravizaram os negros e os índios aqui no Brasil durante esse tempo todo, desde 1500 até 1888, aí criaram aquela mentira da Lei Áurea, veio a Princesa Isabel, aí botaram como economista aqui no Brasil, o maçom mais famoso, né, que considerava aqui no Brasil, mas já queimei o filme dele, eles já não falam tanto nele, que foi o Rui Barbosa, que ele fez aquele discurso, sinto vergonha de mim. Ele teve que queimar toda a documentação dos escravos aqui no Brasil, que a maçonaria escravizou, a maçonaria da esquerda e da direita. Todas as duas escravizaram. Aí, e o escravo que tivesse portando um documento, está aqui, eu fui escravizado pela maçonaria, o meu chefe aqui, vamos dizer, o José Sarney, ou Lula, não sei o que, está aqui, ó, eu fui escravo durante 20, 30 anos. Se ele tivesse com aquele documento, ele que seria preso. Seria um criminoso se provasse que ele foi escravo. Gente, cadê os negros para rever essa história? Lê lá o artigo que eu escrevi, 388 anos de holocausto dos negros e os índios, de 1500 até 1888. E agora eles querem escravizar o mundo inteiro. Olha lá na China, o povo todo escravizado. Olha lá o que eles estão dando nos Estados Unidos, ópio. Tem até um livro aqui que eu vou fazer um comentário sobre isso. Estados Unidos destruído pelo ópio. Que o Bush, maçom Bush, comunista, Illuminati, que diz que é
metodista, da igreja metodista evangélica, que matou 3.000 pessoas com o World Trade Center e matou milhares de pessoas para pegar o petróleo lá dos países árabes, né, do Iraque, não é? Ele foi lá para o Afeganistão procurar o Bin Laden, que explodiu aquilo tudo, que ele não sabe, né? O World Trade Center implodiu assim, caiu verticalmente. Implodido, né? Ele não sabe quem fez aquilo. Aí o irmão dele era o chefe de segurança do World Trade Center. Aí ele foi procurar o Bin Laden, mas o Bin Laden foi sócio deles, criado com eles no petróleo. Ele foi lá confiscar toda a plantação de ópio no Afeganistão e aumentou em 4 vezes a produção do ópio para matar o povo americano. Nós estamos vivendo uma guerra, como esse coronavírus é uma guerra biológica. As drogas que eles controlam é uma guerra. E está aqui no livro Protocolos dos Idiotas de Salomão, está aqui, ó. É só você ler e conferir aqui, ó. Esse livro está aqui, ó. Ó. Quer ver? Eu vou botar aqui de novo para vocês verem. Isso aí está de graça na internet, traduzido, mastigado, para você ver o livro de Satanás. Ele diz aqui, nós vamos criar casa de prostituição e de vícios para destruir os cristãos. O inimigo deles é a igreja de Cristo, gente, os cristãos. Ele diz, nós somos os cristãos são os cordeirinhos e nós somos os lobos. Está aqui. Olha lá, a Coreia do Norte, há 30 anos é o país que mais persegue e mata cristão no mundo. Você viu a ONU falar alguma coisa algum dia? Porque a ONU é sócia na morte desses cristãos, gente. Nunca vi a ONU defender um cristão. Aí, ó. Tudo que está aqui. Aí você vai e confirma aqui, nesse livro aqui, ó. Você confirma aqui, item por item, como eles vêm fazendo essa desgraça no mundo. Confira aqui, ó, nesse aqui. Você vai ver isso daqui confirmando esse daqui. Ó. A estrela. A mesma, isso é deles. Isso é dos comunistas, esse livro aqui, ó. Os cristãos são os cordeirinhos, nós somos os lobos. Nós criamos as crises econômicas. Isso que está aí, esse mundo, essa crise, foi criado por... Os preços estão absurdos. Vê se eles, esses maçons, tiveram prejuízo. Ficaram muito mais ricos. Vê se os religiosos ficaram mais pobres. Ficaram muito mais ricos. Todas as religiões, o Vaticano, então, triplicou lá a fortuna deles. E por que eles querem aqueles papa, bispo, tudo boiola? Para não ter filho, para não gastar dinheiro. Igual o bispo Macedo estava obrigando ligar as trompas dos pastores da Universal, das mulheres da Universal, e fazer vasectomia nos homens, para não ter despesa. Só para juntar mercenários. João 10, Deus falando para esse povo do sistema religioso, para os pastores sacerdotes, vocês são mercenários, vocês vieram para matar, roubar e destruir aqui. Ó. Todas as guerras do mundo, feitas pela maçonaria e as religiões. Quase 1.300 páginas aqui. Ó. Todas as guerras do mundo. Confere aqui, para você ver se a gente fala alguma mentira. Pergunta se o MEC traduziu esse livro, entregou esse livro aí, para as universidades. E se é um livro, para o cara dizer, eu tenho curso superior, ele primeiro tem que ler esse livro, para conhecer a história do Brasil. Não adianta você fazer a universidade e esse daqui. Ó. Você lê esses 2 livros aqui, você já conhece um pouco da história do mundo, da verdade. E se lê esse daqui, é só para você confirmar que desde 1902, quando saiu publicado esse livro aqui, escondido por um padre, lá na Rússia, espalhou para o mundo todo. Aí quando você vê todo esse dinheiro que é arrecado, para quê? Olha lá, fizeram uma cidade aqui no Brasil 100% faraônica, 100% satânica. O maçom Juscelino Kubitschek foi lá no Egito para copiar, mandou arqueólogo copiar todas as abominações do Egito e conseguir construir essa cidade satânica chamada Brasília. 100% com as pirâmides. Lá é um grande cemitério, porque a pirâmide significa um túmulo, né, que os faraós eram sepultados. Ali são túmulos, aquelas pirâmides. Todas aqui, ó. Esse livro é um livro, não é um livro religioso, é um livro
É um livro secular. Olha aqui, Os Elementos do Antigo Egito. Olha aqui. Isso é um livro secular. Olha aqui. Ó. Como foi construída a cidade de Brasília, com o suor dos outros para construir templo para a maçonaria adorar Satanás. Aqui, ó. Por isso que a palavra de Deus resistiu ao diabo e fugirá de vós. Exatamente criado. Tudo, o lago Paranoá é simbolizando o lago lá do Egito, o rio, tudo isso. Tudo simbólico. A cópia das abominações do Egito, igual Salomão foi lá copiar as abominações do Egito. O que aconteceu com Salomão? Destruiu o povo de Israel, eles perderam identidade. Perderam identidade. Você diz, quem é judeu? Deus é um castigo de Deus. Espalhou no meio dos gentios, misturou. Aí sai essa turma aí de Satanás. E só tem legítimo mesmo é o leão da tribo de Judá. Então, descubra a estrutura da maçonaria e seus graus. Vou botar aqui na tela, ó. Vamos voltar aqui para a tela. O Deus da loja. Descubra a estrutura da maçonaria e seus graus. A iniciação maçônica, o simbolismo da maçonaria, os mistérios instituídos e a maçonaria como religião. Todo mundo dizia, maçonaria não é uma religião. Gente, é uma religião, é satânica. E eu queria tanto esse livro, Moral e Dogmas, foi um milagre de Deus. Esse livro fica no grau 33 lá em cima, ninguém toca no livro escondido. Por um milagre, esse livro veio dos Estados Unidos para a gente, foi retirada a primeira página para não identificar quem trouxe esse livro, provavelmente um ex-maçom, né? Nós nem sabemos também quem foi que mandou. Estou falando, não posso nem dizer o nome que foi fulano que mandou. Aí vê o Moral e Dogma, está lá, página 321. Instruir todo alto grau da maçonaria na doutrina luciferiana, porque Lúcifer é Deus. Infelizmente, o Deus da Bíblia, Adonai, também é Deus. Pronto, acabou. Ninguém mais falou que ia me processar, porque eu falava mentira, ninguém mais. Está aí. E sabe o que ele diz? O maçom é enganado e merece ser enganado. 95% dos maçons, Albert Pike chama de idiota. Você vê como Satanás faz? Usa, humilha essas pessoas e diz, vocês são os idiotas que me seguem. Porque só 5% dos maçons sabem, acima do grau 33, que é satanismo. É coisa suja, baixa, imoral. Como Abimael chegou lá ao grau 33, ele já descobriu no grau 29, que era Lúcifer, ele já podia saber que o pai dele era pastor, era bem escurinho, meio gordinho, o pai dele, muito humilde, o pai dele, e falou, meu filho, não entra na maçonaria não. Mas por que você quer entrar, Abimael? O próprio Abimael conta, porque eu sou vaidoso, eu quero ficar rico. Aí enriqueceu, criou um sindicato enorme lá no Espírito Santo, com plantação dessa árvore, seringueira, né? E exportava seringueira para os Estados Unidos, para Goodyear. Aí, o que aconteceu? Chega o governador lá, maçom, do estado do Espírito Santo, disse, Abimael, eu quero 40% da produção. Abimael, por que vai dar 40%? Porque isso aqui é o povo que trabalha, isso é uma cooperativa, esse dinheiro é do povo, eu não posso roubar aqui do povo para você. Aí o Abimael saiu da maçonaria e arrebentaram com o Abimael. Eles fazem, irmão, para roubar do povo, irmão. Esse povo de maçonaria é ladrão e rouba de gente de bem, de trabalhadores. O Hitler nunca trabalhou, Lula nunca trabalhou. E lá em São Paulo, você pode investigar, tem várias pessoas que foi denunciado no Fantástico há uns 20 e poucos anos. As pessoas cortavam esse dedo mínimo, que pouco interfere na sua mão, para ser aposentado. Não sei se foi para a região de São Carlos, tiveram 180 casos de pessoas que amputavam o dedo mínimo e se aposentavam como invalidez. Cara, não tem lugar para maldade, gente. Então nós temos que mostrar essas coisas. Isso aqui é da loja, é como uma religião. O Albert Pike descreve. Toda loja maçônica é uma religião e contém instruções religiosas. E qual a sua religião? Luciferiana. Já está escrito desde 1870.
quando o Albert Pike teve a visão dele com Lúcifer. Para você ter uma relação assim com Lúcifer, você tem que sacrificar criança, fazer homossexualismo. Ele fez aquela guerra nos Estados Unidos, esse general americano, para matar aquele povo todo, para roubar o Banco Central. Então esse cara fica um amiguinho de Lúcifer, assim, praticando essas coisas. Uso de drogas, a pessoa fica alucinada, doidona, aí recebe o espírito lá de Satanás, como o cara enche a cara de cachaça também. Então isso são livros, irmãos, que mostram hoje. Não tem um desses livros que não cita o livro Moral e Dogma. Tem vários outros maçons que dizem isso também. Mas o grande papa da maçonaria é Albert Pike. O autor mostra nesse livro a maçonaria incompatível com o cristianismo. Alguma dúvida, gente? Ah, não. O Silas é maçom, porque não pode ser maçom. E qual é o exemplo de cristianismo ali? Vamos dizer, cristianismo é religião. Eu pergunto, qual a compatibilidade com Jesus Cristo que esses homens têm? Você vê? Envolvendo com dinheiro do tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, corrupção, todos esses maçons satanistas ali junto com eles. Não pagam imposto. E o povo tem que pagar. Que eles criam esses impostos para o povo pagar. Então, o autor mostra o livro Maçonaria incompatível com o cristianismo e nenhum cristão verdadeiro pode unir ou permanecer membro da loja maçônica. Tex Maar, autor de best-seller O Codex Mágica, cadê? Ó, tá aqui, ó. Sinais secretos e símbolos misteriosos e os códigos ocultos Illuminati e muitos outros livros contribuem o prefácio para esse livro. O Tex Maar, ele faz o prefácio desse livro, né? Quer ver? Depois eu vou mostrar. Ó. Esse é The God of the Lodge, o Deus da loja. E esse Tex Maar fez isso aqui, ó. Sei lá, tem 700, 800 páginas, um livro grande. Aqui, ó, deixa eu ver aqui. Tem, 624 páginas, 626 páginas. Olha aqui, só de símbolos da maçonaria. Não é? Tudo é símbolo? Olha aqui, foto, eu recomendo. Nós já botamos muito dessas fotos aqui, já escaneamos e botamos aí, ó. Todos esses artistas, todo mundo, os sinais que eles fazem com o dedo, no rosto, com os pés, todos, né? Ó, a mão oculta, olha aqui, ó, aquele com a mão no rosto, no ouvido, olha aqui. Vamos só mostrar aqui pertinho para vocês verem. Essa página aqui, ó, tem uma mulher fazendo um sinal aqui, ó, tá vendo? Com o dedo no pescoço, a navalha do grau 1, grau de aprendiz, se eu revelar o segredo do primeiro grau que me corte o pescoço. Olha lá, olha aqui os símbolos, aqui ó, vários símbolos, com a mão na orelha, com a mão oculta, com a mão nos olhos, e põe mão em todos os buracos, né? Isso aí você vai ver que é deles mesmo, né? Tem uma fascinação pelos buracos, que é uma coisa horrível. Ó, do rito escocês, olha aqui, um que o Fausto fazia muito era esse daqui, ó. A mão do bode Bafomete, lá na primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Esse dedo aqui. Ele sentava lá e ficava assim, ó, no templo. Adoro, né? Todo mundo, eu sou maçom, viu? Chegou o pessoal aí, alguma maçom, eu sou maçom, tá vendo? Eu ensinei para os adolescentes da igreja. Eu falei, então vamos combinar assim, um dia que ele fizer assim, vocês todos vão fazer assim. Ah, irmão, estava no culto domingo de manhã. Aí ele vai lá e sentou e fez assim, né? Aí os adolescentes começaram a olhar um para o outro. Todo mundo botou o dedo assim. Ele ficou pau da vida. A mão de Bafomete, vocês já viram como é que é? Aqueles dois dedos, assim. Eles colocam assim no rosto. Gente, tanta babaquice, tanta besteira. Por que um cara entra uma desgraça dessa, gente? Eu sou cristão e digo em todo lugar, e alto e bom som, pronto.
Não tem que esconder. Cara, então esse livro aqui é fantástico, ele mostra um montão de coisas, irmãos, de sinais e gestos. Ó, e aí, ó. Mas eles fazem tudo, um montão de gestos. Olha lá, ó, tá vendo? Gestos com o cotovelo, com a mão no cotovelo e a mão no rosto, tá? A mão de continência e não sei o quê, as duas mãos para o alto assim, pedido de socorro. Você imagina você ficar no meio da rua assim. Quero ver, o que é o cara? Vai voar? Não, ele está pedindo socorro, valei-me, filho da viúva. Gente, é muita boçalidade para o ser humano, gente. Satanás humilha o ser humano. Jesus veio para libertar as pessoas. É isso que está aí. É isso que é a desgraça do mundo. É isso que vai criar o governo de Satanás aqui na Terra. Que Deus deu 7 anos para ele reinar. 3 anos e meio de falsa paz, quando começar a Terceira Guerra Mundial. Aí virá ele. Não, eu vim trazer a paz. Aí todo mundo vai chegar lá, como foi o caso do Obama, né? O Obama querendo matar os americanos todos lá com a gripe suína. E todo mundo, o Obama é o Messias, vai salvar o mundo. Aí ele vai chegar assim. Aí quando ele se assentar no templo lá, reconstruído em 3 anos e meio, o prostíbulo de Salomão, aí será grande o sofrimento que Jesus disse, como nunca existiu, nunca existirá. Aí vem Jesus, pisa no Monte das Oliveiras com a igreja dele, inicia um novo céu e uma nova terra. Ele não aproveita nada disso não, Jesus. Nada disso do Vaticano nem de Israel. Está lá em Daniel capítulo 2, versículo de 45 em diante. Jesus vem e esmiuça os pés dessa estátua, aquela pedra angular, pedra principal de esquina, que não foi esculpida por mão de homens, bate nos pés dessa estátua de Nabucodonosor, que é o que nós estamos vivendo agora, os 10 dedos de barro e ferro. A ONU dividiu o mundo desde 1990 em 10 dedos, barro e ferro, Vaticano e Israel, ou seja, a primeira e a segunda besta. Estou em todos esses 10 dedos. Então Jesus vem no final da grande tribulação, pisa o lagar, esmiuça o barro e o ferro, transforma isso em pó, cinza, enxofre, que nem foi Sodoma e Gomorra. Não aproveita nada disso. Jesus vai se assentar no templo lá dos Illuminati, do Salomão. Jesus que profetizou que o templo ia cair, não ia ficar pedra sobre pedra. E no ano 70, o próprio povo do Império Romano destruíram o templo. Por isso que existe esse ódio entre as duas bestas. É um reino dividido e não prosperará. Os judeus têm maior ódio do Império Romano, porque destruíram o templo deles, de Jerusalém, e tem maior adoração para aquele templo. Deus permitiu aquilo para acabar com essa adoração. Eles são o povo mais rico do mundo, por que não reconstruíram o templo? Porque Deus não deixou. Deus falou, vocês só vão reconstruir isso quando eu tirar a minha igreja aqui da terra. Quando vier o arrebatamento, eu levantar a minha igreja, aí Satanás vai fazer os 7 anos de palhaçada dele aqui. E é um reino dividido, não vai dar em nada, igual deu o reino de Salomão. Totalmente destruído, destruiu o povo lá, as suas prostitutas e tudo. E quem é que está sentado no grau 33 da maçonaria, o trono? Que o nosso vice-presidente não teve vergonha na cara de sentar lá. Não é? Mas tem um Deus que é maior, está no controle. Não podemos esquecer de Lucas 10, 18 e o 19. 18. Jesus sabe, viu que ele desceu à terra como um raio. E Jesus disse, eu dei-vos autorização para pisar a serpente, que é Satanás, e os escorpiões, que são os demônios, e dano nenhum lhes causará. Por isso que esse povo da maçonaria, desse comunismo, mata cristão no mundo inteiro, gente. Nunca vi a ONU defender um cristão, direitos humanos, direitos de satanismo. Que direitos humanos da ONU? É direito de homossexual, direito de prostituta, direito de ladrão, direito de pedófilo. É isso que a ONU dá direito. Direito humano para ela é isso. Um bandido mata um pai de família ali,
todo mundo socorrer o bandido, tem que ter sexo na cadeia, tem que ter um salário, tem que ser salário para os filhos, e para a viúva e os órfãos, ó, que se dane. Eu falava isso, vocês não acreditavam. Olha agora a mentira que a ONU pregou para o mundo inteiro. E a ONU controla toda a mídia. Está aqui, ó, nesse livro desgraçado aqui, ó. Nós controlamos a mídia. Esse povo do capeta. Essas TV todas, irmão. Se diz católica, evangélica, é toda da maçonaria de Satanás, desse povo, desses falsos judeus, que se dizem judeus e não são, pertencem à sinagoga de Satanás e são o quê? Mentirosos. Está vendo aqui? Então, tem que ter conhecimento da palavra de Deus e confrontar com o que está acontecendo no mundo, gente. Aqui você tem cultura, aqui você tem conhecimento, aqui você tem verdade, aqui você sai liberto. Só não sai se você não quiser. E é de graça, é feito por amor. Então, vamos... Isso aqui acho que ninguém tem dúvida nenhuma que o Deus da maçonaria é Satanás, o capeta, que é essa da direita e da esquerda. Eu sempre digo, a direita é mais ligada ao povo judeu. A esquerda é mais ligada aos povos árabes e catolicismo, porque as duas pernas da estátua de Nabucodonosor, é de ferro, era o Império Romano. Mas os árabes, os otomanos, foram lá e invadiram na época da pandemia. Aí tomaram a cidade de Constantinopla. Aí o que fez o Império Romano? Foi lá para o Ocidente e fez a sua capital em Roma. Então, árabes e romanos, essas duas pernas, estiveram sempre juntos. Tá? Então, mais ligados junto, que é a maçonaria da esquerda, que é mais ligada ao comunismo. E esses dois chifres ficam brigando. E nós não temos nada a ver com isso. Nós estamos fora disso. E a Terceira Guerra Mundial, como Albert Pike disse, em 22 de janeiro de 1870, será entre árabes e judeus. Ou seja, será entre maçonaria inglesa e francesa. O que a palavra de Deus nos revela há 6.000 anos, 4.000 anos, 3.000 anos, 2 anos? O barro e o ferro não combinam. O barro é terra, Israel. Não combina com o ferro, que é o Império Romano. Está lá na palavra de Deus. E Satanás confirmou agora, há 150 anos. Porque a palavra de Deus já está escrita há 2.000 anos, 2.500, 2.400, 2.700, há 3.000 anos, 4.000 anos, 6.000 anos. Está tudo escrito na palavra de Deus. Isso é um reino dividido, gente. Não vão dominar o mundo nada, é conversa fiada. Agora, Deus vai deixar Satanás, nesses 7 anos, levar esse lixo que está aí. E vão todas as religiões. Apocalipse 21, 22. No céu não existe templo. O templo é o Pai poderoso e o Cordeiro. E depois sobe o Espírito Santo com a igreja, único que detém Satanás aqui na terra. Quando o Espírito Santo subir com a igreja, aí Satanás pode fazer os 7 anos de farra dele. O que é que você não entende da palavra de Deus? Eu não consigo entender que a pessoa tenha um mínimo, que se tiver 2 neurônios, gente, um para burrice e um para inteligência. Se tiver um neurônio para ler a palavra de Deus, dá para entender tudo. Agora, nós temos bilhões de neurônios, mas 50 bilhões para futebol, 50 bilhões para novela, 50 bilhões para o jogo do bicho, 50 bilhões... Não sobra nada. Por isso o apóstolo Paulo disse, são mentes cauterizadas, são mentes que Satanás destruiu, são pessoas anencéfalas, descerebradas, não conseguem ter o dom de discernimento do que é certo e o que é errado, não sabem decidir nada na vida deles, são escravos de Satanás. Por isso a palavra de Deus nos alerta. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda a tua mente e o teu coração. Deve-se guardar isso. A pessoa, não, quero guardar o corpo, academia, eu vou lá fazer exercício para as nádegas ficar bem, para ganhar sodomia, né? Isso, o povo faz isso. Enche a cara de cachaça, de cerveja, uísque, maconha, cocaína, e está aí dizendo que são crentes, que são de Deus, que não sei o que, e vai embora.
Para com isso, gente. Então vocês têm ideia disso. Eu vou só mostrar um outro livro aqui, que eu já mostrei várias vezes aqui, ó. Maçonaria, Engano Fatal. Outro livro fantástico. Irmão, isso eu estou lendo isso aqui, esse livro há 30 anos, irmão. 20, 30 anos. Esse é um livro que eu já li. E hoje as pessoas... doutor, onde tem? Você não conta mais para comprar. Eles não deixam mais produzir. Você vê o quanto que nós somos sabotados aqui nos nossos links? Eu estou dizendo, gente, clique lá no cantinho, no sininho, se inscreva no canal e crie no sininho. Eles não estão mandando os links. Isso tudo é obra do diabo, querendo... Nós temos uma audiência grande, irmão. Mais da metade do povo brasileiro não segue isso. Nós estamos pesquisando outros meios aí para a gente entrar em outros meios de divulgação. O povo está exigindo e pedindo. Mas inscrevam aqui no canal e clique ali no sininho para quando o programa entrar no ar, você mandar uma mensagem para você. Não adianta só inscrever, tem que clicar no sininho ali do lado. Inscrito. Aí do lado você clica no sininho. Para a gente estar aqui junto. Essa obra quem faz não é doutor Pedrosa, não, irmão. A obra é de Deus, não é minha essa obra. Essa obra é de Deus. E foi o único homem que teve coragem de pregar o evangelho escancarado, de graça, por amor, enfrentando as maiores lutas e dificuldades para poder estar falando isso aqui. Quanto de tempo e de dinheiro que eu investi para comprar esses livros e traduzir em horas? Quanto que você gastou com isso? Para você, o dia que chegar diante de Deus, levar na cara. Eu não vos conheço, rapaz. Mas tem um servo meu lá, doutor Pedrosa, falando dia e noite, 24 horas. Maçonaria é coisa do diabo. Comunismo é coisa do diabo. É religião do diabo. É maçonaria da esquerda, do Vaticano, diz Estado sionista de Israel. E você está acreditando o que na ONU? Que é mais uma pan-epidemia para vocês verem as mentiras que eles fazem? E criaram a vacina. Olha quantas pessoas estão morrendo lá. O Brasil começou a vacinar agora. Vão começar, vocês verem quantas pessoas estão morrendo com a vacina. Na gripe espanhola, a maior parte das pessoas que morreram foram as que tomaram a vacina. Lê lá na história. Vê na gripe suína do Obama. O que iria matar era a gripe. Ia matar algumas pessoas, mas o que iria matar mais mesmo era a vacina, que eles estavam infectados, não era com H1N1, e tinha H3N5 que matava. Aí depois que eles fizeram a vacina H1N1, eu nunca tomei essas porcarias, nunca tomei. E onde sempre vem essas desgraças? Naquele povo do pecado. Promiscuidade, homossexualismo, sodomia, usuários de drogas, cabarés, alcoólatras, prostitutas. Essas doenças todas começam lá. As pessoas de baixa imunidade, pessoas sob o domínio de Satanás. E as pessoas não aprendem. Sodomia é baixa imunidade, é pecado. Eu vou falar aqui de novo, porque muita gente vai chegar lá no céu e vai perguntar, onde ficam os sodomitas aqui? Aí vão ouvir assim, ó, 1 Coríntios, aqui ó, ninguém tem coragem de pregar, né? As religiões falam assim, paga um dinheirinho que você vai ouvir coisas agradáveis aos seus ouvidos. Aqui nós falamos verdade. Se verdade for agradável aos seus ouvidos, você aceita. Se não for, dane-se. Mas a verdade é que, ó, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino do céu? Por aí já vai 100% da maçonaria para o inferno. Só nesse item. Tá? 10. Não erreis, nem os devassos, ou seja, os promíscuos que nós citamos aqui agora, nem os idólatras, 100% do Vaticano, dessas religiões hindus, chinesas e não sei o quê. Tá? Nem os idólatras, nem os adúlteros, nem, presta atenção que ele faz diferença, nem os efeminados, homossexualismo, nem os sodomitas, mulheres que praticam sexo anal com seu marido, isso é sodomia. Isso não é homossexualismo, não. Homossexualismo é só
quando é no orifício do homossexual. Isso é pecado, é inferno. É por isso que Satanás é um sodomita. Eu sempre falo, Satanás é uma bicha, é um sodomita. É o propagador do que se chama sexo anal. Eu questiono até alguma coisa que eu acho que o primeiro sexo que Satanás ensinou a Adão e Eva foi o sexo anal. Porque Deus precisou chegar para Adão e Eva e dizer, ó, crescer e multiplicar e encher a terra. Porque botando lá no buraquinho de trás não vai nascer ninguém, não. Satanás sempre foi, é um sodomita, ele vai se assentar no templo, não tem afeições à mulher. Sodomia é inferno, está com um passaporte carimbado para o inferno. Satanás é um sodomita. Por que o carnaval só tem sodomia lá? Então, gente, a palavra de Deus fala claramente. Vamos continuar aqui. Ó. Nem os sodomitas, nem os ladrões. Aí, ó. Esses caras não trabalham, esses religiosos, esses maçons da direita, da esquerda, eles não trabalham igual Lula, igual Hitler. Todos os dias o Partido Trabalhadores, mas nunca trabalharam. Olha aqui, ó. Nem os ladrões, nem os avarentos. Irmão, eles pegam tudo para gastar com a obra do diabo. As pessoas passando fome, morrendo, destruindo os hospitais públicos, roubando da escola pública, da universidade pública, para gastar com cocaína, com tráfico de drogas. Assim que o diabo rouba esse dinheiro, irmão, e é para fazer mais desgraça ainda. Tá? Nem os avarentos, nem os bêbados. Ah, irmão, eu bebo cerveja sem bebo Coca-Cola. Ah, irmão, beber cerveja sem álcool é bom? Eu falei, pode, né, irmão? Pode, irmão. Daqui um mês depois você está bebendo com álcool, daqui mais um mês você está bebendo uísque, mais um mês você está fumando maconha, mais um mês você está usando crack, cocaína e vai embora. É assim o caminho do diabo. É brecha, abre uma brecha. Tanta coisa para beber, quer beber. Olha por que vão no terreiro lá e dão cachaça lá para o demônio incorporar na pessoa. Cigarro, charuto. Por quê? Teve um rapaz aqui, era homossexual, nós ganhamos ele para Jesus. Naquela época ainda, eu quero uma igreja, isso há 10, 12 anos. Era aqui de... Como que é aqui nessa região das praias? É Rio Bonito, não. São Pedro da Aldeia. É Cabo Frio. Era Cabo Frio. A mãe dele era a mãe de santo lá. E o filho era o quê? Pai de santo, homossexual. Não teve um cientista, um médico, um psiquiatra, psicólogo, nem um macumbeiro que me respondeu até hoje a pergunta que eu faço há 40 anos. Por que todo pai de santo é homossexual? Porque é a incorporação de Satanás. Esse bode Bafomete, ele é o quê? Ele é andrógeno, é masculino e feminino. Esse bode Bafomete é Satanás, gente. O que é isso? Qual coisa difícil que vocês não conseguem ver e entender? Então, esse rapaz falou que quando a mãe dele incorporava lá, não sei se os irmãos lembram, o engradado de cerveja era 24 cervejas. Ele disse que a mãe dele bebia um engradado de cerveja, aquela cerveja de 1 litro. Era 6 cervejas assim por 4 assim. Aquelas caixas de madeira você pegava para transportar. Como é que pode isso, gente? Sou crente, o pastor disse pode tomar cerveja, ele toma também. Comemora o Natal, é a festa do Deus Sol. Irmão, quando pode ser um absurdo? Jesus não nasceu, pega a escala dos plantões, ele nasceu 6 meses no calendário hebraico, ou 3 meses depois de João no nosso calendário lunar. Nasceu 3 meses depois de João Batista, na festa tabernáculo, 25 de setembro. Vou comemorar lá com Satanás, 25 de setembro, o nascimento de Jesus. Vou comemorar o nascimento de Jesus lá no carnaval, no meio das prostitutas. Silas Malafaia, um maçom, safado, sem vergonha, irresponsável. Tem coragem de fazer um negócio desse? Comemora então, lá no prostíbulo, o Natal, no carnaval, vai lá, gente. Isso para eles não tem diferença, gente. É a festa jesuína, que é dia de São João, protetor da maçonaria, que eles comemoram quando eles matavam, os cristãos jogavam na fogueira.
Festa de São João, que cortaram a cabeça de João Batista, lá para entregar uma prostituta. Pelo amor de Deus, gente, este livro fala muita coisa disso aqui, ó. O Engano Fatal. O Engano Fatal. 2 ex-maçons, Jim Shaw e Tom McNay. Então, o que nós estamos falando está sendo dito no mundo inteiro. Esses livros são lá dos Estados Unidos. Eu estou falando aqui, está falando da China, do Japão. Não, da China não deixa de falar de nada. China lá, os cristãos oram dentro dos banheiros. Não pode nem orar. Orar escondido. Então é isso que nós estamos falando aqui, ó. Aí ele diz lá, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores entrarão no reino de Deus. Maldizente é quem fala mentira. Olha o que o sistema religioso fala de mentira. Olha, tem gente mais mentirosa do que os políticos. Porque quem é que está dentro deles, gente? Olha as mentiras do Lula, aí você pega do que ele falou há 10 anos. Umas 500 mentiras. Olha esse pessoal todo, gente. Isso faz parte do que está dentro deles, de Satanás, Lúcio, o pai da mentira, o enganador que veio para matar, roubar e destruir. Isso é o perfil do religioso, é o perfil do político. O sistema político ligado à segunda besta, que emerge da terra, Israel. E o sistema religioso emerge do Império Romano, lá do Vaticano, criado em 1929, por esses comunistas. Está aí, as 2 bestas de Apocalipse 13 explicadas na cara de todo mundo. As pessoas não estão entendendo o que é Apocalipse 13. E esse poder político é o que tem a marca da besta, 666, que é o número de Salomão, que cobrava 666 ciclos de ouro. Nós denunciamos isso, aí o povo foi lá na Bíblia Nova e colocou, Salomão cobrava 23 toneladas de ouro por ano. Não é? Aí, em homenagem a esse boiola Salomão e os boiola aí dessa sociedade, nós arredondamos para 24, que é um número bem conhecido aqui no Brasil, o número de Salomão e as suas prostitutas. É isso que está, irmão. É simplesmente assim, a palavra de Deus é clara como eu estou falando aqui. Está lá em Apocalipse 13. Agora, como descobrimos que a marca de Salomão, a marca de uma besta, que é o cara que está sentado no trono da maçonaria, onde eu tenho 200, 300 fotos, dos altos graus, praticando swing com vários homens velhos, barrigudo, 80, 90 anos, juízes, desembargadores, generais, exército, marinha, aeronáutica, um montão deles, polícia. Isso é essa vergonha. A terra está assim é porque Satanás está dentro das pessoas, gente. Não é porque a pessoa está lá nos altos graus, lá na maçonaria, acho que é mais escravo do diabo. Mas vai tanto para o inferno quanto aquele que está no primeiro grau, que chama Lúcifer de grande arquiteto do universo. E isso que mostra nesse livro aqui, um engano fatal. Mas eu quero mostrar isso aqui no finalzinho do livro. Olha aqui, o simbolismo, o que se acontece lá, quer ver? No último, aqui em vermelho está escrito aqui, ó. Aqui fica melhor para eu ler. A cerimônia de iniciação do 33º grau revelada pela primeira vez na história. Então nós estamos aí no finalzinho, dão umas 2 ou 3 páginas aqui, né, desse juramento, né, da maçonaria. Ó. Isso aqui foi inédito. Ninguém tinha isso daqui na época. Deixa eu mostrar aqui. Se nós estamos vendo isso aqui, não é montagem, não. Aqui do livro, olha aqui no livro. Ó, palestra do 32º grau. Isso, apêndice né? Olha ali. Isso veio como uma coisa especial que ninguém tinha. O juramento. Aqui tem a página 1, 2, 3, 4, 5. 5 páginas. Essa aqui é a página 175. Aqui, ó. Que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Tá vendo aqui, ó? Vocês vão acompanhar. Esse é um livro fantástico. Tenta comprar agora, irmão. Eu peço aos irmãos, se não encontrarem para comprar, digitalizem, irmão. Digitalize e solta para a gente aí na internet, gente. Faça isso. Por caridade, em vez de ficar vendo futebol, novela, ir lá no templo onde Deus não habita, guardar o sábado, guarda o teu tempo para fazer a obra do Senhor, para desfazer as obras do diabo. Olha aqui, todo triângulo equilátero é um símbolo da Trindade, como são todos os grupos de
3 lojas como Sol, Lua e o Venerável Mestre, que é Deus, né? O Venerável Mestre é Deus, o Sol é Deus e a Lua é Deus. O Sol é o deus Baal, a Lua é aquela deusa Azerá, né? Que é a estátua da liberdade, tem 108 nomes ali no livro do economista Armindo Abreu. E o Venerável Mestre, no símbolo místico sagrado Aum, Aum dos hindus, cuja origem e significado ninguém aqui sabe. A grande trindade dos arianos era simbolizada pelos adeptos por causa do seu sagrado e terrível significado. Hesitavam pronunciá-lo em voz alta, e ao fazê-lo colocavam a mão na boca para abafar o som. Então eles fazem assim, deixa eu voltar para a tela aqui grande para os irmãos verem como ele fala. A-U-M. Respeito à trindade deles. Vocês sabiam disso? Às vezes você vê o cara assim, ele está adorando, está gemendo ali. Pô, será que o cara está com dor de barriga? Está assim. A-U-M. O que é isso? Que eles não querem pronunciar a trindade, para você não descobrir. Mas está aqui no juramento, está aqui, ó. Ao fazê-lo com letras em sânscrito. A primeira letra, A, apresenta o Criador, é o Brahma, o Deus que cria, tá? A segunda letra é U, representa o preservador, E a terceira letra, M, é Vishnu, né? O destruidor, Shiva, aqui, ó, o destruidor, Shiva. Então, a é inefável, não porque só possa ser pronunciado, mas por ser pronunciado A-A-U-U-M-M, 3 vezes cada um. Todas essas coisas que podem ser aprendidas através do estudo, concentração e contemplação nos foram legados por nossos ancestrais por intermédio de Zoroastra e Pitágoras, que é considerado o segundo Illuminati. Salomão é o primeiro, já mostrei isso aqui. Gente, a gente prova tudo que a gente fala que está na Bíblia aqui. Ó. Primeiro Illuminati, Salomão. Aquele homem que abandonou Deus, 1 Reis 11, de 1 a 11. Aqui você conhece tudo da Bíblia, você conhece da história. Lá de dentro, Deus não deixa os escolhidos dele enganados. Se possível fosse, Satanás enganaria até os escolhidos deles. Mas aqui estão os escolhidos dele. E Deus não engana. Olha o trabalho que esses 2 irmãos dos Estados Unidos fizeram. Então esse livro mostra outras coisas aqui na parte seguinte, ó, que eu já falei aqui. São coisas assim, extraordinárias, né? Aqui, vamos ver. Na página aqui anterior a essa, olha aqui, eles mostram aqui a moralidade maçônica. Olha aqui, C. Vou mostrar na tela grande de novo aqui. Ó, já mostrei isso várias vezes. Olha aqui, letra C. Tá vendo aqui? Aqui. Cadê C? Aqui, ó, do lado de cá. Ó, aqui, ó. Onde eu estou batendo aqui com o dedo. Letra C. Vamos ver se dá para aí, dá para ver. Ó, mentir e cometer perjúrio. Eu vou ler com um parágrafo pequenininho. Está aqui, ó. Mentir e cometer perjúrio. Os maçons juram manter os segredos de outro maçom, protegendo-o mesmo que isso exige ocultar a evidência de um crime. O maçom jura, mesmo que você cometa um crime, que você estupre uma criança, que você mate, que você roube todo o dinheiro do Banco do Brasil, eu mesmo sendo um juiz, eu vou te livrar. Foi o papel de palhaço que o papel de palhaço fomos nós que fizemos, né? Que o Sérgio Moro fez. Prendeu, Lava Jato, não sei o que, pegou o dinheiro ali, todos roubaram de um único lugar, do povo brasileiro. Só roubam do serviço público. Eles não roubam de banqueiros.
Não roubam de Washington, não roubam de Israel, não roubam da China, não roubam da Índia, roubam do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do BNDES, roubam da Petrobras, da Vale do Doce, sempre roubam de você, do povo. Isso é maçonaria. E ninguém chega a juízo, tribunal, deputado, governador, senador, presidente, se não for da maçonaria. Então chega lá, todo mundo roubou, fez isso tudo. Aí Sérgio Moro fez essa palhaçada, nos chamou todo de palhaço para vocês entenderem que ele não manda nem na vida dele, entregou a vida dele para Satanás, é escravo de Satanás, viu, seu Sérgio Moro? Eu estou citando o seu nome, você pode vir aqui que você tem direito de resposta para saber se você é um homem de bem. Enganou o povo brasileiro. Quem mandou vender alma para o diabo? Agora aguenta. Está aqui, ó, no livro aí dos seus irmãos, O Engano Fatal, seu Sérgio Moro. Fez essa palhaçada toda, gastaram milhões e milhões com a Polícia Federal. Eu falei na RIT TV lá, na Polícia Federal só entra maçom, irmão. Isso é ilusão, eles nunca vão descobrir nada, os irmãos dele vão ser tudo soltos. Agora, se você roubar uma galinha, um celular, sendo um servo de Deus, aí vão usar a Constituição em cima de você. Aqui, ó, o deles, o que está escrito aqui no livro deles? Os fins justificam os meios. Você roubou? É para o grande arquiteto do universo? Não tem problema não, irmão. Pode continuar roubando. Pode roubar. Assim. Aí diz aqui, ó. Em alguns graus, a traição e o homicídio são exceções. Em outros graus superiores, não há exceção para essa promessa de esconder a verdade. As obrigações e os ensinos maçônicos forem aceitos, pode exigir que o maçom preste falso testemunho, cometa perjúrio, ou no caso de um juiz, dê uma sentença falsa a fim de proteger outro maçom. Isso que acontece o tempo todo lá em Brasília. Você fala, mas por que todo mundo é preso, descobre tudo, todo mundo é solto? E quem paga a conta? Eu e você. Aí aumenta mais o imposto. Gente, pelo amor de Deus, o nome dessa desgraça de Satanás chama-se maçonaria. Quem está falando aqui, ó, são 2 ex-maçons do grau 32 aqui, ó. Esse é um livro fantástico. Por que não põe nas universidades? Em vez de fazer escola de samba, faz escola de história verdadeira. Escola de futebol, não é? Essas escolas de palhaçada, escola de pintura, escola... Vamos fazer história mesmo, estudar história verdadeira. Então, acho que eu vou parar por aqui, porque a coisa está muito boa. E vou deixar... Não, vou falar isso aqui, do Wicca, que eu já mostrei aqui, ó, o Codex. Esse livro aqui, ó, fantástico. Tudo que você imaginar de sinal, ele descreve. Está em inglês, mas é fácil. Olha aqueles sinais da mão, por exemplo. Vou mostrando algumas páginas aleatórias aqui que eu vou abrindo. Ó. Olha aqui, tá vendo? Ó. Tá vendo aqui? Aqueles sinais aqui, ó, de satanismo, daquele livro, ó, Mendel Penhal, em 1928, aqui, ó, no 33º grau, olha a manifestação de Baphomet, que eles descreveram aqui, ó, a manifestação de Baphomet. Ali, o Mendel Penhal, maçom, grau 33, que escreveu vários livros sobre maçonaria, lá dos Estados Unidos, ó, Mendel Penhal. Olha lá, Satanás se manifestando, como ele descreveu. Está aqui, Mendel Penhal. Então, este livro é um documentário extraordinário. Aqui, então, ele mostra foto do Bush, do Al Gore, o povo com vários sinais aqui, ó, os governadores, deputados, o pessoal da União Europeia, Bill Clinton, o Anwar Sadat, esse povo todo aqui deles, aqui em cima, ó, todo o povo árabe, os segredos mais íntimos dos Illuminati, os seus sinais, gestos, toques, etc. Eles juraram que você nunca saberia. Eles pensaram que não havia nenhuma maneira que você poderia possivelmente desmascarar as coisas doentes que eles têm escondido. Eles estavam errados. Agora, graças às revelações incríveis neste livro, você pode descobrir seus segredos mais íntimos, pode
identificar os membros dos Illuminati e desvendar seu plano surpreendente para controlar e manipular. Você pode quebrar o código Illuminati. Eles têm sua própria linguagem escondida. Tá vendo? Quando a gente fala, Codex Mágica é impressionante em seu escopo e revelações. Ele contém mais de 1000 fotografias e ilustrações reais. Você verá com seus próprios olhos os principais políticos e celebridades do mundo. Ele mostra o gesto e mostra as pessoas fazendo, os religiosos, os políticos principalmente. Esses são os dois grupos mais queridos de Satanás. Religiosos, políticos e no meio disso os artistas, né? Fazendo os seus gestos todos. Alguns já assumiram o seu satanismo, né? Você verá com seus próprios olhos os principais políticos e celebridades do mundo, incluindo os mais ricos e poderosos da América, apanhados no ato enquanto executam magia oculta. Uma vez que você compreende seus sinais secretos e mensagens codificadas do retrato, seu mundo nunca mais será o mesmo. O destino será manifestado. Você saberá a verdade de tudo e ficará claro. Irmão, quando você falava assim, a Igreja Universal é maçom, aquilo lá adora Satanás. Mentira, eu não sei o que, que não sei o que. Aí quando as pessoas foi ensinando, irmão, triângulo, coluna, tá ali, ó, aquele negócio. O que é aquilo? Loja maçônica. Loja de quem? De Salomão, que abandonou Deus. E como em Ezequiel 8:6, eles abandonaram. Deus abandonou e tirou todo o povo dele dali. Deus disse, quando vier o meu juízo, Ezequiel 9, começa pelo meu santuário. As piores pessoas do mundo, esses do templo de Salomão. Deus errou? Por que eles nunca pregaram isso? Todas as religiosas, padres, bispos, cardeais, papa lá de Argentina, porque nunca pregou Ezequiel 8? Porque nunca pregou Ezequiel 9? Porque nunca pregou Ezequiel 11? Deus mostra que são as piores pessoas do mundo. São esses falsos judeus da sinagoga de Satanás que se dizem judeus e não são, e são mentirosos. Então, este livro é fantástico. O meu sonho é que cada um pudesse comprar esse livro e também que alguém pudesse traduzir, né? Olha aqui, eu coloco os nomes dos artistas e o símbolo que eles fazem, não é? Uns troços assim, maluco, né? O olho que tudo vê, olha aqui, atrás das roupas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Olha aqui, o olho que tudo vê. Olha ali o cara, ó. Com um cigarrinho de maconha na mão, uma cruz ali com o olho que tudo vê. Olha lá, ó. Uma mulher, a cabeça dela está dentro da boca de um, sei lá, de um leão ou de um lobo. Ó. Uns troços. Aí ele interpreta, ele vai interpretando tudo isso. Aqui, ele descreve. Ó. E aqui ele mostra os assassinos, como eles copiam lá do Egito. Olha lá, mais uma página alheia que eu estou abrindo aqui. Ó. Lá embaixo, aquelas coisas do Egito, tá vendo ali? Ó, a serpente. E aqui em cima, como que eles copiam. Ó. Ó. From Valley to Victim. E quantas pessoas que eles matam? Tem aqui descrito. Olha, Stalin Shadow. Okay. E este fato, eles podem colocar, eu ainda não sei qual é a diferença, você colocar uma mão no coração assim, por dentro do paletó e para fora. Mas eles também colocam a mão assim em cima do coração. Principalmente quando vão cantar um hino nacional,
E esse daqui, por exemplo, ó, tá fazendo um esquadro, tá vendo? Tá com a mão assim, ó. Ele não tá com a mão assim. No PT tá com a mão assim, um esquadro em cima do coração. O Eduardo Paz eu tenho ele com esse sinal aqui também. Ó, quer ver? Olha aqui, ó. Tá vendo um esquadro ali, em cima do lado direito, é o sinal do segundo grau. O outro aqui embaixo, ó. Tá vendo? É um esquadro em cima do coração. Então tem várias fotos. Aí ele coloca o nome dos caras aqui, ó. Aqui, ó, tem um padre aqui, ó, o do Islã, não sei o quê. Olha aqui, ó. Tá vendo? Um esquadro. Já mostrei. Tem um assim do Feliciano, Marcos Feliciano. Ele novinho com a mão assim, tá vendo? Ó, um esquadro em cima do coração. Então tem vários desenhos aqui sobre eles, né? Os triângulos, nossa, ritual, nós de sangue, muita coisa, muita coisa. Só são vários e vários sinais aqui para vocês verem os apertos de mão. Ó, aqui, eles usam muito isso aqui, ó, na reunião maçônica. Esse aqui eu esqueci o nome agora, que eles dão os braços cruzados, tá vendo assim? Eles falam que é o traço de união. Mas tem um nome, eu esqueci agora. Esses braços cruzados assim, eles dão as mãos. Não sei se ele descreve aqui. Aqui está Yasser Arafat, Simon Peres, quer dizer, um árabe, um judeu, todo mundo junto. O líder soviético, Mikhail Gorbachev, vai todos eles. Isso, então, esse livro fala aqui os sinais aqui, ó, da Bíblia de Satanás. Olha aqui, se todos, esse Anton Slavey, todo maçom grau 33, todos estes satanistas, ó, aqui, ó, a Bíblia de Satã, Anton Slavey, ó. E olha aqui os rituais aqui, ó, uma mulher nua ali, como é que eles fazem, tá? O bode Bafomete lá, tá? Ó, a cruz de Bafomete. Ele explica tudo isso aqui, esse livro. Muita coisa. Então, todos os satanistas são maçons grau 33. Mandela, maçom também. Ó, essa mão fechada aqui, a mão de garra que eles chamam. Olha lá. Cadê? O Mandela não, está aqui do outro lado. Tá vendo que essa luta que o comunista faz? Olha lá. Olha aqui, ó. É um ato satânico. Né? É uma identificação da mão fechada. Mas tem muita coisa. Só para vocês terem uma ideia, estou mostrando algumas coisinhas aqui. É muito a cruz dos Cavaleiros Templários, do Papa. Ó, muita coisa. Muita coisa. É difícil. Os sinais com os dedos. Não é? Não, eu vou parar por aqui. Não é? Então, vou copiar esse outro aqui para a gente continuar. Talvez amanhã, eu não sei que horas eu vou conseguir chegar do plantão, mas nós vamos colocar isso aqui, continuar. Não está gostoso, irmão? Saber tantas informações preciosas e está tudo compatível com a palavra de Deus. Então nós estamos começando mais cedo, terminando mais cedo, né? Algumas pessoas reclamavam que estava ficando muito tarde. Não, quando é fim de semana, tudo bem, mas durante a semana a gente tem que terminar mais cedo. Um grande abraço para todos, fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele convite maravilhoso que Ele faz, ainda está em tempo, é Mateus 11,
28 a 30, que ele diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Esse é o convite de Jesus. O fardo é leve e o jugo é suave. Olha o que essas pessoas têm que fazer para agradar Satanás. Matar milhões de pessoas. Se eu quisesse falar para você assim, ó, você tem que fazer aqui no Brasil que nem Mao Tse Tung fez. Você tem que matar 35 milhões de brasileiros. Como é que você faria isso? Não é? Pois é. É de fome, de corrupção, de morte. Olha lá em São Paulo. Todos esses caras são comunistas. Comunista tem que aprender, ensinar, falar para as pessoas. É uma religião satânica, não é partido político. São homens que venderam a alma para o diabo. Estão dispostos a destruir a humanidade. Porque Satanás tem maior ódio do povo, que Deus fez a sua imagem e semelhança. E nos deu mais autoridade do que ele. Por isso, Satanás entra nesses homens e a única coisa que eles fazem é roubar das pessoas, matar as pessoas. Isso é um inferno, é uma desgraça. Não deixa seu pai, seu filho, alguém ou seu marido entrar no inferno desse, irmão. Isso é um inferno. E vai destruindo toda a família, aprende a roubar, vivem do roubo. É um inferno. Isso destrói qualquer coisa. E eles vão destruir o mundo como Salomão destruiu. Acabou. O povo judeu destruiu todo, Deus dividiu o reino e hoje ninguém nem conhece quem é mais judeus. O que a gente vê são esses falsos judeus da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, e são mentirosos. E os livros todos provam isso. Então, um grande abraço em todos, muito obrigado por tudo. Fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até amanhã ou sábado, se Deus permitir. Um grande abraço. Boa noite.